Abraço, Lisca. Boa tarde. Boa já. tarde. Boa tarde. Boa tarde, Berno Monteiro. Boa tarde. Cidade e também Jovem Pan News. Lisca, é aquele velho ditado, vira a chave. Agora a competição é o velho mata-mata, novamente um jogo e fora de casa. Como é que você analisa este esquema da Copa do Brasil? Abraço, Lisca. Um abraço, Berlão. Bom dia para todos. Né? E é a nossa realidade, né? Ontem jogamos o Cearense, quarta-feira temos esse jogo importantíssimo da Copa do Brasil. E não é mata-mata, né? Só mata, né? Porque não tem volta, né? E o regulamento é assim para todos. O mando de campo também é por sorteio, né? Não é por critério técnico. Nós vamos jogar pela segunda vez fora de casa, sem vantagem nenhuma. Aliás, na primeira nós tínhamos a vantagem do empate e agora precisamos vencer o jogo para a classificação no tempo normal. E ainda tem a possibilidade de caso de empate nos pênaltis, né? A gente tem visto aí muitas decisões irem para pênaltis, né? Até porque é bem atípico, né? São 90 minutos que vale tudo. Mas estamos nos preparando para isso, sabíamos, né, da importância dessa partida, tanto que ontem preservamos, né, uma série de jogadores, vínhamos dando uma sequência nos últimos 2 jogos, e ontem, pela proximidade, a viagem um pouco mais longa para Foz do Iguaçu, a logística é um pouco complicada, inclusive vamos ter que viajar em 2 grupos, né, não no mesmo avião, graças a Deus conseguimos, né, ir todos os jogadores no mesmo dia, e algumas pessoas da comissão ainda vão viajar somente amanhã, mas o Ceará se esforçou muito para poder a gente chegar lá na antevéspera, e graças a Deus conseguimos, né? E se preparar bem para a partida, estamos colhendo informações, né, do Foz, característica dos jogadores, né, característica da equipe. Me parece que vamos poder treinar no campo na véspera do jogo, que para nós vai ser importante, para conhecer, né? Então é foco total, decisão, e assim que nós estamos encarando. Ô, Lisca, bom dia. Bom dia. Não observei hoje o João Lucas treinando. Tem algum problema com ele? E o Thiago Carleto estaria à disposição, Lisca? Tá à disposição, o Carleto vai viajar. Obviamente que nós vamos acelerar um pouco o processo, né? A primeira ideia era ter pelo menos uns 10 dias, né, para ele, mas o Carleto é um jogador muito forte, né, com constituição física muito boa. Talvez o que falte é um pouco de ritmo de treinamento e jogo, porque lá na Arábia ele treinava muito pouco, jogava pouco também, né? Então a gente tinha essa programação, mas como nós estamos com essa dificuldade com o João Lucas, né, que ontem inclusive levei ele para o jogo, a intenção era usar o João Lucas, né? Ontem eu usei 3 jogadores que vêm jogando mais, que é o Luiz Otávio, né? O Chico e o Felipe, né? Somente esses 3. O João seria o 4º, né? Já numa nova maneira agora desse rodízio que a gente está fazendo. Não tirar todo mundo, deixar 4. Agora estamos caminhando aí para a mudança também, deixar 7, tirar 4, deixar uma estrutura mais fixa, né? Mas ontem foi um caso atípico porque temos essa Copa do Brasil e viemos numa sequência grande. E o João ainda estava com um pouquinho receoso, né, para jogar ontem, então ele ficou no banco mais para estar junto com os colegas, torci até porque era uma substituição que o jogo pedia, né, porque o Matheus, o menino, já estava cansado, não estava conseguindo agredir muito, e eu não pude fazer a substituição porque o João, eu estava pensando muito nesse jogo de quarta, né, mas o João Paulo entrou, a gente conseguiu pelo menos empatar a partida, né, e vamos ver o João até lá, né, até o jogo ainda são 2 dias, né, ele vai viajar. Hoje o departamento médico conversou comigo e nós optamos por preservar ele também do treinamento, até porque não teria muita lógica não jogar ontem, né? E hoje já está treinando normalmente, né? Então, acho que assertivamente o departamento médico pediu mais esse prazo, mas ele viaja e terça-feira nós vamos definir. E, obviamente, que o Carleto também viaja e está de sobreaviso, porque se o João não jogar, o Carleto entra na equipe. Dúvida, o que te passaram em relação ao problema dele? É pubalgia? Ou... Não, o João estava com uma dor, não é na pubalgia, não, é uma dor muscular que foi feita a manipulação, e sempre quando você manipula, no outro dia fica bem dolorido, né, Rodrigo? E estava dolorido ontem, né? Principalmente a gente manipulou sábado, né? E ontem ele estava dolorido e um pouco receoso para arrancar, né? Mas até poderia entrar, entende? Se fosse assim, se fosse o jogo da Copa do Brasil ontem, nós arriscaríamos, entende? Mas como não era um jogo do Cearense, né, que a gente vem bem colocado na competição, obviamente com um jogo importante, a gente também, né, era importante a vitória, a gente conseguiu um empate, mas ali tem mais jogos, né, tem recuperação no campeonato, e na Copa do Brasil é um só, 90 minutos, então a gente priorizou a Copa do Brasil. Lisca, você é um cara muito claro e
quando a gente pergunta as coisas, uma das suas grandes virtudes é responder o que realmente a gente pergunta. O torcedor nos indaga bastante. Uma dúvida recorrente é sobre o Fernando Sobral. Certo. Por que ele não vem sendo utilizado? Eu acho que você até explicou uma vez, mas acho que muita gente ainda não viu. Eu queria que, por favor, você explicasse a não utilização dele em alguns jogos. Não, são opções, né? Tem outros jogadores que a gente tá utilizando na frente dele. E o Fernando, nós estamos adaptando, né, a nossa maneira de jogar, ao nosso sistema de marcação, às nossas leituras de jogo. Mas o Fernando é um jogador muito interessante. A gente está satisfeito com o trabalho dele. Ele está na lista, vai viajar, né, para esses 2 jogos. Acho que é uma questão de oportunidade. Ele entrou, né, em 2 jogos já, né, saiu jogando também. A gente está rodando muito, a gente está observando, né? Mas o Fernando é um jogador interessante, um jogador de versatilidade. Não é à toa que a gente trouxe ele para cá, né? Fez uma grande Série B o ano passado. É um jogador que o clube e eu também, particularmente, estou acompanhando há um bom tempo. E ele vai ter a oportunidade dele no momento certo. Ainda estamos também definindo qual é a melhor função, né, que ele se adapta dentro do nosso sistema. Ele joga pelo lado direito, joga por dentro, já fez o lado esquerdo também, já fez segundo volante, né? Então é só mais uma questão de oportunidade, né? E ele vai ter as oportunidades porque são muitos jogos, né? Já temos quarta, sábado, já temos quarta, né? Se passarmos na Copa do Brasil, ainda entra mais 2 jogos aí também, em bola ali com os clássicos, com jogos contra o Ferroviário, contra a Fortaleza. Vai ser bem bolado tudo, né? Então pode ter certeza, o torcedor pode ficar tranquilo que vai conseguir assistir o Fernando em breve. Ô Lisca, tudo bem? Tudo. Ô Lisca, uma coisa que te difere de muitos treinadores é o respeito que você tem pelos adversários, independente se é um Corinthians, se é um São Paulo, se é uma equipe que, digamos, não tem tanta expressão, mas uma equipe que tem chamado a atenção, que é o Foz do Iguaçu. Gostaria que você se prendesse um pouquinho em relação a esse jogo, que você está levando o que você tem de melhor para essa partida, praticamente dizendo para a gente que vai encarar esse jogo com muita seriedade, até porque tem muitas coisas que envolvem essa partida, Lisca. Gostaria que você falasse um pouquinho do teu adversário, o Foz do Iguaçu. É um adversário, né, que, como na maioria da Copa do Brasil, né, mas muitas vezes o adversário não tem tanta tradição, não tem tanto nome, mas esses jogos são os mais complicados, né? A gente tem visto aí, né? Geralmente, quando briga 2 adversários do mesmo nível, né, mesma série, ou até numa grandeza parecida, o jogo ele fica bem diferente, né? As equipes também vêm, propõem jogo, saem mais de trás. E quando você enfrenta equipes de menor expressão, que já jogam sabendo disso, elas se mobilizam muito, o sistema defensivo cresce muito. Foi um exemplo ontem o Barbalha, né? Foi um time que nos incomodou bem mais, vamos dizer assim, que o Vitória, né? O jogo contra o Vitória, para nós, foi muito mais confortável, muito mais cômodo, muito mais espaço para a gente jogar, né, do que o jogo contra o Barbalha. Então, a gente está esperando um jogo muito difícil, muita mobilização do adversário, até porque o adversário fez um primeiro turno, né, ruim no Campeonato Paranaense. Mas na Copa do Brasil eles compensaram e tiraram boa, né? Que é sempre um adversário difícil, né? Eles têm agora também um objetivo que é tentar escapar da zona de rebaixamento no Paranaense, mas é uma competição que também te dá um retorno financeiro muito grande. Esses times menores também valorizam muito isso. Se nós já valorizamos isso, todos os clubes valorizam isso, né? Que a Copa do Brasil hoje tem uma premiação muito generosa, passando de fase, e para quem vai passando mais ainda. Então a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil. O presidente do Foz já me mandou mensagem, por incrível que pareça, né? Um cara que acompanha meu trabalho. Eu nunca tinha recebido isso, né? Do presidente do adversário se colocando à disposição, botando o receptivo à disposição, liberando o campo para a gente treinar. Mas eu também estou atento, né? Porque muita facilidade também, quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? Então conversei com o Robson sobre isso, né? Mas agradecer ao presidente do Foz, foi muito legal, né? A mensagem também me ofereceu para ir ali na fronteira, para trazer qualquer coisa que a gente queira. Quase que eu respondi para ele, eu quero trazer a classificação, né? Mas muito legal, né? Agradecer ele e esperando muita dificuldade, cara. Eu acho que tu tem que te preparar para o mais difícil, né? Se o jogo se aparecer abrir de uma maneira, né, mais tranquila, aí é consequência do que a gente vai fazer lá dentro do campo, né? Mas Copa do Brasil a gente tem visto aí, né? Vou te dar um exemplo, o Goiás, né? O Goiás não perdeu um jogo ainda no ano e está fora da competição. Inclusive o jogo que ele foi eliminado, ele não perdeu, ele empatou. Então é um regulamento diferente e você tem que estar muito atento para saber jogar essa competição, o regulamento, estar preparado para tudo. Se tiver que ir para pênalti, tem que estar preparado também. Hoje a gente já bateu alguns, obviamente que a gente já vem batendo, eu sempre gosto de bater há bom tempo.
Então, se tiver que ir para pênalti, nós também estamos preparados, né? E vamos lá, sabendo que... E valorizando muito esse jogo e buscar essa classificação que nos dá uma condição muito boa. O nosso próximo adversário no cruzamento do vencedor é o Corinthians, né? Também seria muito interessante para o clube, para nós profissionais, para os jogadores, para todo o estado, eu acho, do Ceará, para a imprensa, né? Então é uma motivação a mais também, né? Se a gente conseguir passar do Foz, a gente tem um grande adversário depois, um adversário de nível de Série A. E então nós também estamos com essa motivação de tentar passar para além de avançar na fase, poder, né, dar essa oportunidade e desfrutar desses 2 jogos. Ô, Lisca, boa tarde. Boa agora, tarde, Lisca. Tudo bem, né? Del Luiz, da Rádio Verde Mares. Lisca, em relação à evolução da tua equipe, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque você, na sua primeira entrevista aqui esse ano, você falou que em 2015 para 2016 você não teve aquele tempo que você queria, e até o presidente fez uma meia-culpa dizendo que poderia ter feito melhor com você por aqui. Eu te pergunto hoje, Lisca, com esse rodízio que você vem fazendo dos jogadores, e você afirmou que ia fazer isso porque jogadores vão acabar cansando, é normal, é uma temporada longa. Queria que você falasse da evolução da tua equipe, está se encaixando, como é que está na visão do treinador? Tá evoluindo bem, né? E a gente agora já está indo para a segunda fase desse processo, né, Del? Que é trocar menos, né? Já fizemos isso no jogo contra o Vitória e no jogo contra o Guarani de Sobral, né? Se vocês viram bem, nós mantemos a base que hoje vem jogando mais e que pode ser considerada já hoje, né, a equipe titular, né? Com Samuel, com o Valdo, Luiz, João Lucas, né? O Juninho, o Fabinho, né? O Chico, o Bachola, aliás, o Ricardo, o Bachola e o Roger, né? Essa equipe hoje que deve, né, se der tudo certo, iniciar a partida lá, né? Vamos ver aí agora a situação do João, uma ou outra situação que a gente tem. Mas para o jogo de ontem eu fui obrigado a tirar, né, alguns jogadores, porque a Copa do Brasil já se avizinhava na quarta e seria o 3º jogo na sequência. A ideia para depois desse jogo da Copa do Brasil é mudar um pouco esse rodízio, né? Não tirar quase todos e mudar o time, ou nem fazer como a gente fez ontem, que mantemos só 3, né, considerado dessa base titular. Agora o processo vai se inverter, nós vamos manter 7, 8 e vamos sempre dar um descanso para 2, 3, quando for possível, né? E como a sequência é muito grande, não tem como você jogar com os 11 o tempo inteiro. Acabei de comentar aí, né, já está se avizinhando essa reta final da primeira fase, tem os clássicos. Se a gente conseguir passar, tem 2 jogos contra o Corinthians. Então, obviamente que eu gostaria que o time jogasse sempre o mesmo, né? Mas é fisiologicamente impossível, humanamente impossível, fisicamente, clinicamente impossível, né? E até técnica e taticamente, porque sempre tem uma alteração, uma observação que você procura ganhar, né? Mas a equipe base evoluiu bem. Primeiro mês de treinamento foi muito treinamento e pouco jogo. E esse segundo mês de fevereiro foi o contrário, né? Muito jogo e pouco treinamento. Então o jogo, ele é o treinamento, né? Essa é uma grande verdade, né? Ele é um balizador de evolução tática, de evolução de marcação, de sincronia de movimento, de padrão coletivo. E a gente está crescendo legal, né? A gente fez bons jogos aí quando a equipe titular se posiciona, e agora nós já podemos falar, né, numa base titular. Até aqui a gente vinha, né, rodando todo mundo, mas agora a gente já tem essa definição. Queria que você explicasse mais uma vez aqui, que a gente está ao vivo aqui na Verdinha, sobre o caso do João e se você leva o Richard para a viagem para Foz do Iguaçu. A questão do João, queria que você falasse de novo, e sobre o Richard, Lisca. O João referiu uma pequena dor muscular, né? Estava meio contraturado, ele fez uma manipulação no sábado forte, né? E geralmente depois da manipulação você fica um pouco dolorido, vamos dizer assim, não com a lesão, mas dolorido, né? E como nós temos esse jogo na quarta, eu preservei o João ontem. A ideia era botar o Luiz, o Chico, o Felipe e ele, né? 4 jogadores que estão com mais ritmo, para a gente também não trocar todo mundo e não entrar tão desentrosado, né? E preservamos ele vai viajar, né? Hoje não treinou, porque se não jogou ontem, obviamente também, né, vamos dar mais um pouco de descanso. Como eu falei para vocês, a gente treinou muito forte em janeiro, tem uma sequência muito grande de jogo em fevereiro, né? E como estamos aí com essa dificuldade, né, desde a saída do Felipe, né, nós ficamos só com o João. Ontem eu propiciei que o menino jogasse, o Matheus nos ajudou, mas ainda para esse tipo de competição não é adequado, né, e nem aconselhável botar ele nessa partida. Por isso nós vamos acelerar um pouquinho também o Carleto, né, que vai viajar também e está de sobreaviso, porque se até terça-feira o João, né, em comum acordo com a parte da fisioterapia, que sempre viaja, e departamento médico, não se sentir à vontade, ele não vai jogar. É um jogo que tem que estar todo mundo 100%, porque a cobrança é grande, a exigência é grande, é um tiro só,
Então a situação é essa, né? Mais precaução e visando o jogo de quarta, mas sempre atento, né? E preocupado com essa situação. E o Richard, sim, né? Ele também sentiu naquele lance do jogo. Hoje, né, no exame, né, e nas avaliações, se chegou à conclusão que é uma lesão de não muito grande, né? E hoje foi para o campo para fazer um teste, né? Vamos dizer assim, né? Mas ainda sente um pouco na hora do arranque, né? Na hora de levantar após a defesa, né? Foi isso que o Tafarel me passou, e o Anderson, que são nossos treinadores de goleiros. Então, nós não levaremos ele para o jogo de quarta-feira, né? Como acabei de responder, esse jogo tem que estar 100%, você tem que poder cobrar o jogador, né? Porque daqui a pouco acontece alguma coisa, ele vai dizer, não estava 100% de condição. Então, não, o Richard deve ir viajar para o jogo de sábado, né? Nós vamos deixar ele mais tempo aqui. Aqui nós temos mais estrutura, mais atenção com o jogador, né? E provavelmente ele deve viajar quinta para Sergipe, se juntar, e o departamento médico achou viável um pouco mais, né, de recuperação dele e não me liberou ele 100% para a partida, então por isso ele não vai jogar. Lisca, Danilo, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Boa tarde já, né? Pois é, né? Não almoçamos ainda, né? Mas boa tarde. Mas boa tarde. Lisca, sim, sobre os goleiros, eu queria saber de você. Você está com esse problema e acredito que nessa partida você vai ter só o Fernando Henrique e o Enzo, não é isso? Ainda bem, né? Graças a Deus você tem dois goleiros. Tem dois, né? Isso é importante. Mas, por conta desses problemas, você pensa em pedir mais um goleiro ou seria meio maluco, já que os outros dois Não, Daniel. pouco O Diogo já está em fase final, né, de recuperação. O prazo estipulado, que era de 3 a 4 semanas, está se findando, né? Ele está se sentindo bem ali. Eu conversei com ele agora, ali no final do treino, né? Eu acho que não é o caso ainda, né? A lesão do Richard também é leve, ele já deve estar à disposição para o jogo de sábado, né? E em breve nós vamos ter todos eles de novo à disposição, né? O Richard, o Diogo, o Fernando, né? E o Enzo, né? Que hoje é o nosso quarto goleiro e que também eu gosto muito, né? Claro que é um goleiro novo ainda, mas está preparado, né? Eu tenho conversado com ele diariamente, né? Deixado ele alerta, atento, porque como aconteceu com o Richard, com o Diogo, pode acontecer com o Fernando também a qualquer hora, né? E a gente já viu isso várias vezes, né? O Inter, eu acho que foi em 2016, teve uma hora que ficou sem goleiro, né? Quase que teve que contratar um outro, né? Então, são coisas que acontecem no futebol, né? São lesões. A do Diogo é de uma batida, uma lesão de uma mini fratura aqui no osso da mão. O Bueno deu uma cabeçada na mão dele, né? A cabeçada do Bueno é forte, a gente viu ontem, né? A qualidade do cabeceio dele. Mas não, Danilo, acho que não é necessário, nós vamos se virando assim, o Fernando tem dado conta do recado, né? A oportunidade para ele, a postura dele está sendo muito boa, a torcida está reconhecendo isso no jogo de quarta no Castelão, a torcida chamou pelo nome dele, né? Então, não, nesse momento não, a gente não está pensando em novo goleiro. Agora vai dar certo. Lisca, você vai para uma partida da quarta, como você disse, um jogo que todo mundo tem que estar 100%, e de lá vocês seguem para Sergipe para o compromisso da Copa do Nordeste, que também é um compromisso importante. Normalmente você leva ali uma esfera de 19, 20, 18, 21 jogadores. Para essa viagem, uma logística diferente? Vocês levam mais jogadores? É a mesma base? Não, geralmente a gente está levando 20 ou 21, né? O Ceará propicia isso, né? Com um investimento legal, porque sabe que não vem a liberação para todo esse número de jogadores, né? Mas o Ceará está pensando, né, numa grande, né? O ano passado nós fretamos um avião, né, para ir para Curitiba, né? As pessoas pouco reparam nisso, mas é um investimento para a qualidade e, como você falou, são 2 jogos casados, né? Nós vamos levar 22 jogadores, né? 2 times completos e ainda com a possibilidade de os jogadores que ficarem aqui se deslocarem para Sergipe na quinta-feira. Se Deus quiser, não vai acontecer nada, né, com nenhum jogador, nós não teríamos a necessidade. O único caso é o Richard, né, que a gente vai levar para Sergipe, principalmente se confirmar essa boa recuperação dele, não pronto para quarta, mas para sábado teria condições. Então é o único caso que deve, a princípio, ficar aqui e vão viajar 22 jogadores. Ô Lisca, o que você sabe do Foz? Eu queria fazer 2, porque já foi avisado que é a última. O que você sabe do Foz? E em relação ao Romário, a gente viu ele treinando, né? O atacante Romário. Foi muito legal, né? E a gente sabe que ele é aquele cara, hoje no Ceará, que ele é o seguinte, talvez ele só tenha uma bala só, né? Porque o contrato dele é curto, ele precisa mostrar, tem essa questão toda que você falasse e falasse também do Foz, o adversário da quarta. Hoje o Eduardo me procurou de manhã, né? O Balalai, que é o nosso preparador físico aqui da casa, que cuida muito também desse trabalho de transição, junto com o Didio, né? E me colocou que estava muito feliz que o Romário tinha chegado na forma que eles queriam, a nível de peso também, né? Se cuidou, tá leve, né? E hoje treinou bem, né, cara? Para um primeiro treino, de muito tempo que ele estava sem jogar,
Mas a gente ficou muito feliz, o grupo todo ficou feliz também, porque acompanha, né, essa recuperação, tanto dele como do Amado, né? Ontem, por acaso, eu estava olhando algumas situações no YouTube e saiu e entrou o vídeo dos melhores momentos de Macaé e Ceará de 2015, sem eu procurar, sem nada. E eu, vou ver, né? Já que entrou aqui. E o Amado foi o nosso melhor jogador, cara, naquele jogo, né? Então a gente também está torcendo muito para ele. Mas o Romário está no princípio, né, Danilo? Hoje já treinou pela primeira vez com o grupo, pode ver que os trabalhos ali táticos de sincronia, de finalização, ele não participou, né? Ele participou apenas do jogo, né, didático ali, do 7 contra 7, mas se mexeu bem, trabalhou bem. Então é um primeiro momento da volta, da recuperação. Parabenizar ele, né, pela dedicação, por tudo que ele tem feito aqui para se recuperar. Ele é o que mais está interessado nisso, né? É o que mais sofre. E com calma nós vamos introduzindo ele nos treinamentos, no processo, e ele estando numa condição melhor ainda, a gente pode oportunizar ele, né? Diferente do que foi o ano passado, não sei se tu lembra que foi contra o Bahia aqui, que nós ficamos sem centroavante, o Bueno tinha recém-chegado na segunda, ele jogou ainda, né, fora de forma, tentando ajudar, e acabamos todo mundo se atrapalhando, né? Porque ele não foi bem no jogo, não foi uma situação legal para a equipe, e principalmente para ele, que também não foi uma situação, porque dali ele não jogou mais, né? Então, dessa vez, nós estamos tendo cuidado. O pessoal que cuida dele, o Eduardo, tem um carinho muito grande com ele também. Então, vamos seguir as orientações, e a orientação era introduzir eles aos poucos, e é isso que eu vou fazer. Qual foi a outra? Foz, eu peguei algumas informações com alguns amigos de Curitiba, né? E não fizeram um bom primeiro turno, né, no Campeonato Paranaense, né? Mas conseguiram uma recuperação boa na Copa do Brasil, motivou muito eles, né? Eles estão preocupados também com essa recuperação no Paranaense, que inicia agora, na semana que vem, o segundo turno, e eles estão lá na zona de rebaixamento com 1 ponto, se eu não me engano, né? Então é uma situação difícil. Peguei algumas informações também com um grande amigo meu, Franco, que trabalha num clube no Paraguai, vizinho, né, faz fronteira, vai me visitar lá também no hotel na terça-feira. O Alcindo, obviamente, né, o nosso analista de desempenho, colheu 2, 3 jogos. É um time que tem alguns jogadores interessantes. Eu gostei muito do centroavante, muita movimentação, né, não é aquele cara que fica na área. O zagueiro, o líder da equipe, tem 38 anos, lidera, né, um cara viril, chega forte, coordena. O meia, que aproxima do centroavante, que joga por trás, também bem interessante. Algumas dificuldades que ele tem, obviamente, né, Danilo, que eu vou, né, ficar aqui para mim, né, a gente vai tentar explorar elas, mas para nós sempre é muito difícil. Eu vou te dar um exemplo. A gente viu 2 jogos do Barbalha e a postura foi totalmente diferente, né? Quando eles jogaram com o Atlético Cearense, eles pressionaram o tempo inteiro, jogaram dentro do campo do adversário, e ontem a gente viu um time, né, bem resguardado, bem forte no meio, e acabou fazendo que eles fizessem um bom jogo, né? Porque eles controlaram bem, estavam sempre próximos, tocaram bem a bola, estavam com um padrão legal. Então nós não podemos se fiar muito também porque eles vinham fazendo, né? É para esse jogo contra o Ceará e trabalhar essas alternativas, né? Eles um pouco mais alto, eles um pouco mais baixo, né? Algumas situações que a gente viu de bola parada também. E temos amanhã, né, para trabalhar isso, né? Hoje eu dei alguma passada aqui na nossa movimentação ofensiva, que envolvia o Samuel, o Carleto, né? O Juninho, o Fabinho, o Roger, o Ricardinho, né? Aí introduziu o João Paulo, introduziu o Pedro Ken, que também já voltou, né? Que é muito importante para nós, vai viajar também, uma opção interessante para mim. Então, vamos ver, temos ainda um pouquinho mais essa viagem para poder olhar um pouco mais dos jogos dele, né, Danilo? Está muito corrido para mim, né? Desde que eu saí para a CBF foi corrido para caramba, a aula das 8 ao 12h30, a aula das 2h30 às 6h30, viagem para o Ceará, volta para o Ceará domingo, chega na madrugada, dirige ontem o jogo, né? Cheguei no Ceará, em Fortaleza 1 da manhã, fui dormir 3 e pouco, né? Então estou voltando também para o trabalho, né? Então, com calma a gente vai colhendo mais informações deles, e nós temos que estar muito assertivo nesse jogo, né? Temos que estar muito preparado. E é um time que vai valorizar muito a Copa do Brasil pela questão financeira, né? E é um time que joga no 4-2-3-1, algumas variações para o 4-1-4-1, né? E vamos nos preparar para essas duas maneiras. Valeu, Lisca. Obrigado. Sai a relação pra gente? Sai. Aí, ele no caso eu dei uma aula. Pode sair. Pode sair. No caso eu dei uma aula não no curso. Oi? Um gaseou não. Não, nenhuma aula. Não pode, pô. Não pode. Tu sai da aula e fico te olhando. Mas foi legal. Tchau, mano.